situar só. Pronto, estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, né? É um momento de bom dia e boa tarde, né? Nós estamos bem no meio dos dois períodos. Queria agradecer muito a presença de vocês, né? O Igor, nosso intérprete de Libras, nosso querido César Romão, Dani Ranieri. Eu vou dar só uma introdução breve do que nós estamos fazendo aqui, e aí a gente vai para o bate-papo mesmo. Até para esperar as pessoas entrarem, né? Até para um pouquinho as pessoas entrarem. Mas o que acontece? No dia 2 e 3 de abril, nós faríamos uma festa, um seminário de aniversário da Secretaria, né? Vocês iam participar. O César ainda não tinha sido convidado, mas ia participar, o César. A Eliane já tinha sido convidada para um painel sobre trabalho. Esse é um evento internacional que terminaria com uma homenagem a pessoas relevantes nesses 15 anos de secretaria, mas também a gente estava incluindo pessoas que contribuíram bastante para a CPA, a criação da CPA em 96, e as pessoas que contribuíram em 96, e todo o trabalho anterior de criação do Conselho. Então, vamos fazer uma homenagem para quem ajudou nesse timeline inteiro. E terminaria com o show do Paralamas de Sucesso. A gente teve que cancelar tudo, infelizmente, né? Eu digo cancelar porque não dá para dizer nem adiar, porque a gente não sabe adiar sine die, né, César? Adiado sine die. Bom, resolvemos não ficar parados, não estamos mesmo, aproveitar esse período das lives que estavam na moda. A gente tem feito uma live diária, todo dia, meio-dia, para comemorar, para marcar esse período de aniversário da Secretaria. A gente começou com lives individuais e daí a gente pensou que talvez 2 pessoas dessem um tempero um pouco melhor. Realmente está bem interessante. A gente tem produzido conteúdo muito interessante, divulgado esse conteúdo para quem nos assiste. Depois, obviamente, as entrevistas ficam online para quem quiser ver, mas a gente tem gerado conteúdo interessante, de vanguarda, e a gente tem também passado informações relevantes sobre o momento que a gente vive. Não só os cuidados que as pessoas têm que ter, em especial as pessoas com deficiência, mas também o que está acontecendo, né? Que a Secretaria não está parada, pelo contrário, a gente está muito nativa, monitorando entidades, atendendo famílias com pessoas com deficiência, com doações, cestas básicas, kits de higiene, máscaras, álcool gel, luvas, ou seja, estamos tentando ficar o mais próximo possível dessa nossa comunidade de pessoas com deficiência. A gente sabe que na Europa e nos Estados Unidos morreram como moscas em algumas instituições, perdão da palavra, mas instituições de abrigamento, às vezes uma pessoa que contaminava todo mundo e gerava mortes e bloqueios, como acontece aqui em São Paulo. Então, antes da gente começar aqui a falar com o César e com a Eliane, eu queria agradecer muito quem está nos assistindo. Então, todo o pessoal da Secretaria tem prestigiado essas lives, o Ricardo Rádio, que está sempre conosco, o Ricardo Tavares, o Luiz Bógio, que é uma honra tê-lo aqui, sempre nos acompanhando, a Denise de Stefano, a Glaucia Azevedo, estou pulando as pessoas da Secretaria para ir mais rápido, o Murilo Nunes, o Paulo Generoso, a Sandra Prado, a Rosângela Toledo e muitos outros. Já tem algumas dezenas de pessoas aqui nos acompanhando. Vamos começar esse bate-papo. Bom dia aí, nosso querido Igor, intérprete de Libras.
né, o meu amigo César Romão, minha amiga Eliane Ranieri. Eu tenho começado essas entrevistas, bate-papos, perguntando o seguinte. Eu vou perguntar primeiro para a Eliane, depois vou perguntar para você. Eliane, quem é a Eliane Ranieri? Queria que você contasse para a gente. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite, dar parabéns à secretaria pelo trabalho relevante que vem fazendo. Eu acompanho há muito tempo, muitas gestões, mas essa última realmente vai fazer história. Estou muito feliz de estar sempre junto de vocês, você, a Nalva. A gente tem realizado muitas coisas e é uma parceria gratificante para a gente que está na causa há muito tempo, né? Eu praticamente a vida toda. Eu sou Eliane Ranieri, com 61 anos, tive pólio com 6 meses de idade. O grande surto de pólio no Brasil de 58, eu peguei, e muitos amigos da minha idade também têm pólio. Foi muito agressiva, eu fiquei tetraplégica, e depois de 13 cirurgias, muitas passagens aí por tratamentos, eu fiquei na cadeira de rodas, sou cadeirante, né? E conheço a história da inclusão no Brasil de perto, de uma época que o mercado não sabia nem o que era falar de inclusão, né? Pessoas com deficiência ficavam escondidas em casa, as famílias não levavam para lugar nenhum, a gente não ia para a escola, e mesmo tendo tido uma família maravilhosa, que sempre me incluiu muito, ainda assim, toda minha formação de primário, na época, que eram os 4 primeiros anos básicos de escola, eu fiz em casa, com professora particular, porque o acesso às escolas eram muito restritos e as pessoas não sabiam lidar com as pessoas com deficiência. Então, eu acompanhei a evolução desse mundo, e hoje, apesar de tudo que a gente luta e briga e vive, eu consigo dizer que a gente evoluiu bastante. A gente hoje consegue executar muito mais e a gente consegue viver muito mais do que se vivia na minha época, porque a gente não tinha representatividade no mercado, né? Apesar disso, eu sou apaixonadíssima pela vida, adoro natureza, adoro viver e desafiar tudo que a gente pode desafiar, tudo aquilo que alguém fala que a gente não pode fazer, eu gosto de tentar fazer. Então, eu sou uma pessoa que se sente realizada, apesar de tudo, porque eu consegui ir atrás de todas as coisas que eu me propus, né? Com ou sem a limitação. Eu fui fazendo do jeito que era permitido fazer, fui abrindo os espaços, abri um espaço importante numa empresa multinacional, fui a primeira pessoa com deficiência contratada na IBM Brasil, trabalhei 33 anos lá, 35 agora, né, mas eu me aposentei com 33 anos de trabalho, e através do trabalho na IBM, eu percebi como as pessoas poderiam ganhar valor, né, as pessoas com deficiência eram reconhecidas pelo seu talento, pela sua capacidade de executar, porque era uma empresa que vinha com uma cultura já de fora, né, do país. Quando eu cheguei lá, fui surpreendida, porque tinha banheiro adaptado, já naquela época, imaginem, né, há quantos anos. Então, o mercado era muito cruel, eu tentei muitas vezes trabalhar e não conseguia nem entrar na empresa para fazer o teste, né, e quando cheguei na IBM, encontrei todas as condições e ainda um banheiro adaptado para eu poder trabalhar. Então, eu cheguei lá, me encantei e falei, eu quero trabalhar aqui de qualquer jeito, né? E foi a minha primeira empresa, trabalhei a vida toda, e ela me permitiu cada dia mais acreditar em mim. Ela transformou a minha vida, por isso que eu sempre falo
de que as empresas têm um poder de transformação na vida das pessoas que elas nem conseguem imaginar, né? O trabalho transforma, dignifica e traz sentido, né, propósito para a vida da gente. Por isso, depois que eu me aposentei, eu continuei na minha missão. Nos últimos 10 anos na IBM, eu fui representante de diversidade e inclusão lá, depois para a América Latina, primeiro IBM Brasil, depois América Latina, e quando eu me aposentei, eu tive o prazer de ser convidada a trabalhar com consultoria na Talento Incluir, continuando o trabalho que eu tinha iniciado na IBM, continuei trabalhando com a empregabilidade, que é o que eu acredito. Eu acredito muito na força, né, do trabalho para transformar a vida das pessoas, e acredito que todas as pessoas conseguem trabalhar de alguma maneira, porque eu tive experiências muito desafiadoras e gratificantes quando a gente consegue fazer acontecer. Além disso, eu sou representante voluntária da Rede Empresarial de Inclusão Social, uma rede de empresas que tem o propósito de disseminar o conhecimento sobre inclusão e de transformar o mundo das pessoas com deficiência positivamente, né? São empresas que se unem nesse propósito e trabalham pela empregabilidade das pessoas com deficiência. E também faço parte do Comitê de Inclusão de Mulheres do Brasil, que também temos lá um grupo de trabalho focado na inclusão de pessoas com deficiência. Na Talento Incluir, nós fazemos a ponte entre as empresas e as vagas de trabalho no mercado, e trabalhamos no desenvolvimento da cultura de inclusão dentro das empresas. Então, a minha vida, ela é totalmente dedicada, eu não digo nem ativismo, nem militância, eu vivo a questão da inclusão da deficiência, e dessa maneira genuína, eu tento levar para o mundo um pouco do que eu aprendi, do que eu conheci, e do que a vida de trabalho me trouxe, né? E através disso eu conheci vocês e estou aqui hoje, então é realmente uma vida de realizações. Bom, e você já deu aí uma série de pautas, né, de assuntos para a gente discutir mais profundamente daqui a pouco. César, obrigada. Quem é o César Romão? Né? César, né, o nome é mais comprido, é César Eduardo Lavoura Romão, assim que minha mãe e meu pai escolheram. Boa tarde. Quem é o César? O César é um homem branco, jovem, com 38 anos, tem os seus cabelos curtos, castanhos escuros e usa óculos. César é um apaixonado por direitos humanos, que entrou na faculdade de Direito, encontrou no direito penal uma forma de atuar em defesa desses direitos, começou a trabalhar com seu professor, Ivan Araújo, sócio fundador do escritório, que hoje eu sou sócio, trabalho há 20 anos, fui estagiário, advogado e hoje sócio, e nesse escritório nós atuamos com o direito penal corporativo, na defesa dos interesses das empresas que querem uma sustentabilidade, que querem ter uma prevenção de fraudes, portanto, o compliance na área tradicional, e o César é um professor de Direito, dou aula na FMU, e com o nascimento da Maria Eduarda, minha filha com síndrome de Down, eu passei a estudar dentro dos direitos humanos os direitos da pessoa com deficiência. Participo como instrutor do Movimento Inclusivo, que é um projeto social em prol das pessoas com deficiência, que tem algumas iniciativas, o InSchool, que vai trabalhar com a educação inclusiva, o InCompany, que vai trabalhar com a empregabilidade, o InLaw, que é o grupo de pesquisa sobre os direitos da pessoa com deficiência, que eu coordeno lá na faculdade, e a incubadora, que reúne projetos sociais e empreendedores que
visem melhorar a acessibilidade e a inclusão. E, por fim, César é grato. César é um homem grato a toda a equipe da SMPED, especialmente a você, Cid, a Nalva, parceiros. É grato pela oportunidade de, nessa tarde, estar aqui para homenagear a Eliane, que nessa caminhada, como ela falou, ela abriu espaço. Ela, quando ninguém acreditava que era possível, com toda a força da família, com toda a força própria, porque é importante essa motivação própria, começou a sua caminhada, a sua jornada de transformação da cultura inclusiva. Então, se estamos hoje aqui, é porque houveram pessoas que começaram esse trabalho. Fica aqui minha gratidão a toda a equipe SMPED, a Eliane, toda a equipe da Talento Incluir, IBM e todas as empresas que transformaram a inclusão numa cultura. Esse é o César, em poucas palavras. Muito bem. Muito bem. Eliane, você tocou no assunto de você ter uma deficiência, que você sequela de pólio, e você contou um pouco aí do começo, ou seja, quando você era jovem, estudante e tudo mais. Obviamente foi um período de extrema dificuldades, não tinha nada de acessibilidade. Mas, por outro lado, as pessoas que tiveram pólio marcaram o movimento das pessoas com deficiência de forma muito forte e muito específica. Acho que o pólio foi um divisor de águas aí no cenário da deficiência. Ou seja, o movimento político das pessoas com deficiência foi acelerado, ou seja, as pessoas com deficiência começaram a existir socialmente a partir do fenômeno, né, das epidemias de pólio, porque na verdade o pólio afetava o corpo das pessoas, mas deixava sempre a cabeça intacta. Então essas pessoas tiveram, em grande medida, participação muito atuante, né, muito forte na sociedade. Todo mundo que eu conheço que teve pólio, todo mundo, sem exceção, gente que protagonizou, né, desde o inteiro que conhecia do lado, que era vizinho da minha casa, em Mogi das Cruzes, que era sequelado de pólio, e que era uma figura tremenda, né, até, sei lá, o Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos. Verdade. Eu quero que você conte um pouco, né, que você tente passar um pouco para as pessoas como é que foi essa experiência, né, de ser jovem, ter pólio, crescer com pólio, conhecer outras pessoas que tiveram pólio, né? Como é que foi isso? Olha, você tem razão, as pessoas que tiveram pólio, de alguma maneira, fizeram esse posicionamento, porque a pólio, quer queira, quer não, a gente não esconde a deficiência, não tem como, né? Ela está aí visível, não é uma deficiência que pode ser disfarçada, a gente, onde chega, aparece, né? Então, a gente acabou tomando um lugar na sociedade quando, claro, havia essa disposição familiar e às vezes da própria pessoa de se colocar, porque a maioria, e eu conheço muitas, como eu falei, eram escondidas em casa, né? Porque tinha muitos vieses. O César fala disso muito bem, sobre como as pessoas têm, né, seus conhecimentos a respeito da deficiência distorcidos e carregam isso ao longo da vida, colocando a gente numa posição muito mais assistencialista ou de incapacidade total, né, do que de fato é. Então, muitos amigos meus não tiveram tantas oportunidades que eu considero que eu tive, porque ficaram realmente excluídos em casa, sem poderem participar da sociedade. Eu tive muita sorte, eu participei sempre. As escolas que eu frequentei não eram escolas inclusivas, eram escolas comuns,
como existia na época para todo mundo. Então, eu estudei em casa, e quando eu realmente comecei a entender que eu queria participar, né, do mundo das crianças e dos jovens, comecei a crescer, eu quis ir para a escola, a minha mãe me levou, como me levou até o final da faculdade. Ela me levava, porque eu não conseguia, na maior parte das vezes, entrar. Não tinha transporte para chegar, chegava lá, os prédios tinham escada, não tinha elevador para tudo. Então, foi assim, eu participei de um mundo em que as pessoas não tinham deficiência. Na verdade, eu participei mais do mundo de pessoas sem deficiência do que com, porque assim era a sociedade naquela época, né? Você não encontrava, a não ser que você fosse para as instituições, né? E eu participei de algumas, mas mais para fisioterapia, mais para me desenvolver. Então, lá, sim, era o mundo que eu via, mas mesmo assim, era uma sociedade que a maioria das amigas da minha mãe, que ia comigo nas instituições, eram separadas do marido, porque quando os filhos tinham pólio, naquela época teve um grande surto, né? Os maridos se separavam, eles não aguentavam a convivência familiar com aquele filho que ninguém sabe o que fazer com ele, né? Então, muitas mães estavam lá sozinhas. Minha mãe ia comigo na físio, mas meu pai me levava, ficava esperando no carro, e a maioria das mães estavam sozinhas, né? Porque o marido já tinha abandonado, entre aspas, aquele filho que não sabia o que fazer com ele. Então, essa era a sociedade, era assim que a sociedade via a questão da pessoa com deficiência, né? Que seria essa pessoa? Era um peso para a família, para a sociedade, alguém que ninguém sabia o que ia ser, né? No que ia dar, na verdade. E então é por isso que eu digo que eu me sinto privilegiada, porque a partir do momento que eu decidi estudar, eu tive esse apoio, depois eu decidi que eu ia procurar emprego, e assim, o primeiro emprego que eu arrumei num escritório muito pequeno, meu pai me levava, né, me permitia, até que eu fui para a IBM. Quando eu cheguei na IBM, a IBM já tinha uma acessibilidade melhor, né, e mais para frente eu consegui ter meu carro, e aí eu comecei a viver a minha vida mais independente. Mas não é a realidade da maioria das pessoas ainda hoje, né, e eu, a Carol, que é a proprietária, CEO da Talento Incluir, que ela é cadeirante por um acidente e fundou a Talento Incluir justamente para poder trabalhar com inclusão. A gente fala que a gente não representa toda a sociedade de pessoas com deficiência. Primeiro que a gente tem um tipo de deficiência, e existem vários, né? A gente vive essa deficiência, mas a gente usa o nosso privilégio, vamos dizer, de poder falar sobre o tema, justamente para poder levar a mensagem daqueles que não estão conseguindo falar e que ainda não chegaram, e que é muita gente, né? Eu ainda acho que uma grande parte da nossa sociedade, da comunidade de pessoas com deficiência, vive ainda naquele tempo que eu vivi a minha infância, ainda com muito preconceito, pouco conhecimento, né? E pouca acessibilidade, pouca ainda, muito pouca. Então, eu acho que esse momento que vocês estão trazendo aqui, trazendo os temas e trazendo informação, é riquíssimo e muito importante para a sociedade, que a gente ainda tem muito para transformar. Muito. E César, né, a Eliane praticamente nasceu com deficiência, adquiriu muito jovem, né, e ela, como disse, ela não é militante, ela vive, a questão é que ela vive a causa. Como é ser pai de uma menina com deficiência intelectual, que é diferente de uma deficiência física, por exemplo? Como é que você sente tudo isso que a Eliane falou, as dificuldades, o preconceito, o estranhamento, você com certeza não se separou da sua esposa, mas acontece muito, né, muitos casos, né? Como é que é a sua percepção
sobre a deficiência? Bom, momentos diferentes, não é? Historicamente, nós estamos num momento em que a sociedade está um pouco mais preparada, acostumada a lidar com temas de acessibilidade, porém, a deficiência intelectual, ela exige um pouco de adaptações diferentes, que ainda não está tão avançado o conhecimento em relação às outras áreas de acessibilidade, mas a família é fundamental. Então, a gente sabe de todas as dificuldades que a família enfrenta, os desafios para os casais são grandes, numa sociedade em que a família não é tão valorizada, mas a Maria Eduarda tem uma sorte, a bênção de ter a Orlene, a minha esposa, como mãe, uma batalhadora, é quem vai levando adiante e transformando essa inclusão uma realidade. O apoio da escola é primordial e nós buscamos, não é? Tivemos escolas muito boas, acolhedoras, que apoiaram e continuam apoiando a inclusão, apesar de desafios que todos enfrentam, são parceiros. O que a gente fez nesses anos, quase 8 anos, 6 anos de escola da Duda, que ela entrou com 2 anos na escola, foram parcerias, buscar escolas parceiras, escolas que reconhecem que não sabem, porque esse é um ponto, ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, tem a regra, porque cada pessoa é uma pessoa que vai exigir determinadas adaptações. Então, nós buscamos parcerias, enfrentamos escolas com negativa de matrícula, com questões discriminatórias, por isso o engajamento no Movimento Inclusivo, para instruir, sensibilizar e promover essa inclusão. Esse é o projeto social que atua nas escolas também para dar treinamento, para fazer as atividades de sensibilização. Então, a sociedade hoje, ela está um pouco mais aberta a essas questões. Isso reconheço, mas não é fácil e temos que ter muita fé, muita parceria e encontrar pessoas assim como vocês, como todos esses que nos estão ouvindo, assistindo, que estão aí, dispostos a enfrentar. Que essa é a grande dificuldade, Cid, que eu olho estudando o passado, é que a falta de informação e a falta de colaboração de todos, seja do Estado, seja das iniciativas privadas, ou seja da comunidade, levava as pessoas a ficar dentro de casa. Então, as famílias não se sentiam encorajadas, não tinham alternativa para sair e promover a inclusão. E a inclusão, no meu ponto de vista, ela só ocorre incluindo, convivendo. Vamos, com disposição, frequentar os ambientes e assim a sociedade vai evoluindo. Bom, nessa evolução, Eliane, nessa evolução que você assistiu aí na primeira fila aí, você viveu isso dentro da EBM, então você viu toda essa evolução também na questão do mercado de trabalho. Houve uma grande evolução, ainda assim grande, pela dimensão que poderia ser, ainda ela é pequena, mas com um pouquinho de generosidade, ela foi grande, sim. A gente, muitas pessoas incluídas, você tem mais ou menos 500 mil pessoas incluídas em lei de cota no Brasil. Me conta um pouco, principalmente das dificuldades que você ainda enxerga, né, o seu trabalho para incluir as pessoas nas empresas. Então, eu gosto de defender a lei de cotas, embora muita gente ache que não deveria ter, né, não deveria existir,
mas eu defendo porque o momento de antes da lei, depois da lei, é o que realmente impulsionou a entrada das pessoas no mercado de trabalho. Antes da lei, era cruel mesmo, era o que eu passei, não só de porta fechada, mas de não conseguir entrar nas empresas, porque as empresas não tinham o mínimo conhecimento desse mundo e do que precisava, né, fazer em termos de acessibilidade. Então, não existia trabalho remoto, ninguém falava disso. Então, você tinha que estar presencial nas empresas, e como você estaria se ninguém conhecia esse mundo? Então, a lei de cotas, ela trouxe uma reflexão importante, a obrigatoriedade fez com que as empresas se informassem, e toda a questão da falta do preconceito em si é falta de informação, né, falta de conhecimento. Ele tem um fator importante, atitudinal, né, relacionado a isso, que é as pessoas realmente rejeitarem por posicionamentos pessoais e até seus vieses inconscientes, que eles não sabem lidar, né? Mas quanto mais informação e convívio, porque antigamente não se via as pessoas com deficiência. Então, era como se elas não existissem. Aí passamos a aparecer, estamos convivendo, chegamos nas empresas, as pessoas têm que aprender a conviver com a gente, né? E isso foi transformando as relações, todo mundo foi aprendendo e as empresas foram criando as suas próprias estruturas internas, com programas de diversidade, né, criando mecanismos de fazer com que essa cultura fosse, aos poucos, disseminada dentro das empresas. Claro, vamos falar de empresa grande, é um mundo, empresa menor ou nacional, às vezes, é outro mundo. Então, a gente tem no mercado, hoje, todos os níveis de conhecimento e de preparo, vamos dizer, para a inclusão, situações ainda muito difíceis, a maioria das pessoas que a gente contata, das pessoas com deficiência, ainda relatam muitos casos de discriminação na hora, né, de participar de um processo seletivo, ainda tem muita dificuldade das lideranças entenderem que a busca é por potencial, né, é por aquilo que a pessoa pode trazer de diferente para a sua empresa e que isso transforma o ambiente interno. Ainda existe muita dificuldade de entender, porque a liderança ainda vê o trabalho que vai me dar, né? Essa pessoa que é diferente vai me dar mais trabalho do que trazer benefícios ou resultados, né? Ainda existe muito isso na cabeça das pessoas, e a gente, de certa maneira, a nossa sociedade também não ajuda muito de maneira geral. A gente ainda tem uma sociedade que olha muito para a causa da pessoa com deficiência com assistencialismo, né? É uma pessoa que tem que ser cuidada. Claro que tem coisas dentro do nosso universo que são muito especiais, muito específicas. A gente precisa de certos cuidados, mas que são cuidados apenas para nos colocar em condições de produtividade, de produzir, né? Não é porque a gente não possa fazer. Então, esse entendimento é muito difícil ainda para a nossa sociedade, que tem um caráter mais do cuidado assistencial. Eu te cuido direitinho, mas te deixo lá no seu canto, e não integrado, incluído na sociedade. Então, a gente ainda tem muito descompasso com tudo isso, tem muito boa vontade de muitas empresas querendo fazer o trabalho direito, buscando conhecimento, buscando fazer com que o processo evolua, apesar de toda essa crise que a gente está vivendo, que veio, assim, a gente vinha, nos últimos anos, ganhando muito mais tração com o tema da inclusão, e essa crise nos brecou um pouco, né? Mas mesmo assim a gente continua nos apoiando naquelas empresas que tiveram bons resultados para poder mostrar que ainda há esperança e a gente pode continuar fazendo o nosso trabalho, né? Eu volto para falar com você sobre a Reis, que é um negócio muito importante nesse contexto,
eu quero fazer uma pergunta aqui que eu estou ansioso para perguntar para o César. César, né, escutando a Eliane, né, a gente vê aí casos de discriminação, casos de não cumprimento da lei, mas eu tenho sentido que o direito, o advogado, a justiça, tem sido pouco utilizada para ir atrás, ou seja, para fazer valer esses direitos. Eu acho, obviamente, tem casos por aí, mas eu vejo menos casos do que seria normal em função do que acontece na sociedade. Uma outra coisa você vê que a LBI criou alguns delitos novos no direito penal. Eu nunca vi nenhum caso, até agora, desses delitos, desses crimes, né, criados pela LBI, serem usados na justiça. Como é que você vê, então, o direito à judicialização no processo de obtenção dos direitos das pessoas com deficiência? Cid, eu vou aproveitar o gancho da palavra da Eliane para responder a sua pergunta, que é novidade ainda para o ambiente jurídico. Por quê? Por falta de convivência, por falta de contato com essas questões. A lei brasileira é mais recente, mas a lei de cotas já está aí quase há 30 anos em vigor. Claro, depois tivemos o decreto que regulamentou, que ele é mais recente, permitindo as punições pela fiscalização, pela auditoria do trabalho, mas ainda são temas muito novos para o Poder Judiciário, para o ambiente jurídico, não estão dentro dos temas tradicionais. E o que falta, por vezes? Eu vou aqui apenas indicar 2 fatores. Primeiro, uma sensibilidade de nós, operadores do direito, para compreender quais são as questões que envolvem a discriminação, que envolvem o preconceito, porque muitas vezes a leitura é de uma supervalorização, de um mimimi, de um vitimismo, e um outro lado, né, que é a falta de estrutura pessoal, familiar, de atendimento para que essas questões cheguem ao judiciário. Porque a busca pela inclusão, ela exige uma série de questões prioritárias que, por vezes, levar determinadas situações à justiça demanda tanto tempo e tanto trabalho, porque o sistema não está preparado ainda para acolher, e por isso as pessoas desistem. No judiciário, a litigiosidade contida, ela ocorre em diversos segmentos. Isso vai acontecer com relações trabalhistas, com relações de consumidor. A pessoa em si, ela não leva todas as questões que precisam ao Poder Judiciário, que por um lado é bom, mas por outro lado, considerando o nosso segmento das pessoas com deficiência, não gera a movimentação que nós esperamos. E aí a gente tem que voltar para o lado da cultura, a intervenção na educação, seja na educação básica, seja na educação superior, apresentando esses elementos, aproveitando a multidisciplinariedade da LBI e tratando isso em diversos elementos, seja no direito civil, seja no direito penal, seja no direito do trabalho, para que os profissionais tenham essa noção e uma percepção de como levar isso adiante. Na verdade, sempre me questionei muito sobre a questão da judicialização. Eu era, a princípio, contra, mas um tempo atrás eu conheci uma senhorinha que tem um filho com paralisia cerebral grave, severa, e daí ela é uma senhora muito simples, e ela veio falar comigo numa reunião do conselho. Ela falou, secretário, começou a conversar, eu no começo até nem dei bola, né? Depois eu me arrependi e
prestei muita atenção nela porque ela mudou a minha maneira de pensar. Ô, secretário, eu não passo perrengue, eu só preciso ter planejamento, mas o meu filho tem tudo o que ele precisa, só preciso pensar um ano antes para entrar na justiça, ganhar e receber. E daí, naquele momento, eu falei, poxa, judicialização é um dos caminhos viáveis para a gente assegurar direitos. Inclusive, promover políticas públicas, porque, às vezes, você tem uma questão judicializada várias vezes e acaba chamando a atenção dos gestores públicos que tomam alguma atitude e muda aquela questão e não precisa mais, ou seja, aquele dinheiro, você acaba conquistando aquele direito para a sociedade. Nesse sentido, Eliane, bom, eu quero falar um pouco do trabalho da Reis, que é um trabalho que eu acho que é muito importante. Outro dia eu falei, repeti, reiterei o respeito e admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês da Reis. Conta um pouco aí, rapidamente, para a gente o que é a Reis, para quem não conhece, e o trabalho que ela faz. A Reis, ela foi fundada em 2012 a partir de uma iniciativa da Serasa Experian, né, que é uma empresa, uma das mais reconhecidas no assunto de inclusão de pessoas com deficiência, e eles promoviam eventos naquela época, muitos eventos relacionados à empregabilidade, e naquele ano eles trouxeram como palestrante uma pessoa da Organização Internacional do Trabalho, que veio ao Brasil justamente para falar de que as empresas, né, que têm a grande responsabilidade de abrir os espaços para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, deveriam se movimentar como rede, né, em torno de um mesmo propósito. E naquele mesmo dia, ela conclamou as pessoas que estavam ali naquela sala participando, que as empresas que tivessem interesse em participar da rede, ela estaria à tarde para poder começar a operacionalização de uma rede. Então, as empresas que estavam lá, e eu estava lá representando a IBM, se uniram naquele momento e fundamos a rede empresarial, que a gente chama de Reis, né, muito carinhosamente, com esse objetivo de ver o que as empresas estavam fazendo, de ver o que tínhamos de comum e unir forças, né? Unir forças porque eram empresas que tinham já uma certa história relacionada à inclusão, já tinham programas internos, já estavam trabalhando pela causa no mercado, mas cada um, né, no seu canto fazendo o seu trabalho. E quando a gente uniu esses esforços, a gente começou a trabalhar com um propósito único e com direcionamento. Então, começamos a trabalhar em conscientização, em produção de material para viabilizar e facilitar o conhecimento das empresas. E hoje a gente já tem um avanço bastante grande com relação até a ter indicadores, né, de inclusão, que a gente trabalhou junto com o Instituto Ethos para poder mensurar o processo de inclusão da empresa, né, para a própria empresa, não é para a gente ver resultado de ninguém, é para ajudar a empresa a evoluir, a fazer todo ano um pouco a mais do que ela vinha fazendo anteriormente e garantir que o processo de inclusão seja sustentável, que não importa se a Eliane está na IBM ou não, a IBM continua fazendo o trabalho dela de inclusão, né? Porque o programa sustentável está implementado, existem medidores, existem controles que facilitam, e aí é bem o que o César está falando, tem muito a ver com o olhar da empresa de colocar, primeiro, diversidade como uma prioridade estratégica, né? E segundo, colocar a questão da diversidade dentro dos seus controles, né? Controles de execução e de resultados, de melhoria dos programas, né? Então, a Reis trabalha com isso, ela criou uma metodologia junto com o Instituto Ethos para medir exatamente isso. O nosso trabalho é voluntário no sentido de que, quando eu estava na IBM, nós nos reuníamos nesse trabalho representando as nossas empresas, claro, mas era um trabalho de cada um que estava ali fazendo o trabalho com a permissão das empresas. A gente
pegavam espaço, né, da carga horária dentro do expediente de trabalho para poder dedicar. Mas a nossa contribuição era adicional ainda a isso, né? Todos nós nos voluntariávamos a trabalhar pela causa. E algumas pessoas que foram saindo, como eu, né, a Silvia, a Andréia, outras pessoas que se movimentaram e que saíram das suas empresas na época, permaneceram na Reis como voluntários pela causa, né? A gente continua sendo embaixador no mercado porque a gente acredita no trabalho que vem sendo feito e recentemente a gente conseguiu, inclusive, criar um núcleo de CEOs das empresas participantes que nos ajudam a divulgar e ampliar o propósito da Reis, né? Junto às empresas do mercado. Então, isso ganhou ainda mais força para demonstrar que a gente pode ter empresas, inclusive de negócios, que competem no mercado, como as grandes empresas de tecnologia, a maior parte delas está na Reis, mas trabalham todos pela mesma causa da inclusão, né? Porque é importante para todo mundo. E a diversidade é o que todas as empresas estão procurando, né? Porque no momento em que você tem escassez de talentos, você tem as dificuldades hoje de entendimento, né? Que todo mundo parece que fala línguas diferentes, a gente tem que olhar para a diversidade com um olhar de que a diferença é a grande força que a gente tem como humanidade, né? Então, essas empresas que acreditam que estão levando adiante essa missão da Reis. César, você já apresentou para a Reis o seu trabalho com compliance de acessibilidade de direitos das pessoas com deficiência? Em reunião, né? Fala um pouco disso. Tá. Já vamos fazer uma ponte aí com a Eliane, porque eu acho que cabe muito bem, né? Olha eu falando aqui, botando a minha colher na sopa da Reis, mas eu acho que cabe uma apresentação sua sobre... Porque o que a Reis está fazendo, de fato, há anos, ela vem muito ao encontro da questão do compliance. Eu acho que eles não estão ainda lidando dessa forma, mas, de fato, compliance o que eles estão fazendo. Conta um pouco desse seu trabalho. Tá. Então, não participei ainda de nenhuma reunião da Reis, mas acompanho o trabalho de todos. A Ivone é uma grande parceira, Djalma, a Andréia, enfim. Nós nos conhecemos, mas formalmente ainda não. Então, obrigado pelo incentivo aí e certamente nos encontraremos. Mas o Inclusion Compliance, na verdade, esse nome que eu tenho usado para trazer as ferramentas do compliance para a diversidade, porque o compliance, ele significa o cumprimento das normas, agir em conformidade, mas pode ser entendido como respeito. Então, nós vamos pensar em respeito às leis ou às normas internas, às políticas internas, respeito às pessoas, respeito aos propósitos da organização. Então, as empresas que estão lá nesse ambiente da Reis, elas têm como propósito, elas têm a cultura de inclusão. E isso é um grande exemplo para nós, por quê? Porque nós conseguimos demonstrar para aquelas empresas que não têm a mesma maturidade que é possível fazer essa inclusão. Só que a importância do compliance do jurídico nesse processo é a avaliação do risco, porque muitas pessoas querem entrar na onda da diversidade pelo aspecto apenas do marketing, colocando isso na sua publicidade ou colocando as pessoas na empresa do dia para a noite. Só que se o ambiente, se a empresa, se os demais colaboradores não estiverem preparados para essa inclusão, os riscos vão aumentar, vai aumentar o assédio moral, a discriminação. E o compliance, ele vai atuar permitindo essa melhoria, porque um dos pilares do compliance é o treinamento, a comunicação. Como o compliance ele é mandatório nas empresas e ele está
atrelado à alta liderança, porque ele age em função dos propósitos da alta liderança. A ideia do Inclusion Compliance também é aproximar o trabalho de diversidade, o trabalho do RH, porque muitas vezes a inclusão fica apenas voltada para esses departamentos, e o compliance pode dar suporte à alta administração, que na maioria das vezes não está preparada a lidar com esses temas, não sabe como enfrentar, por questões de escolhas históricas dos nossos antepassados. A segregação foi uma escolha instintiva, primitiva, que por vezes nós também fazemos essas escolhas nos nossos contatos aí diários. E o compliance ele serve exatamente para prevenir atos, no compliance tradicional, de corrupção. No Inclusion Compliance, atos de discriminação. Então, eu costumo dizer que o compliance ele vai trabalhar com todas as suas ferramentas para acabar ou minimizar o jeitinho na atuação do colaborador na empresa. O jeitinho de fraude, de corrupção. E o Inclusion Compliance, com o jeitão. Qual é esse jeitão? O jeitão capacitista, preconceituoso, racista, discriminatório, homofóbico. Enfim, nós temos que usar dessas ferramentas para educar a nossa natureza instintiva, porque vamos reagir instintivamente nos momentos de crise de uma maneira inadequada, pensando num contexto organizacional. Por isso que a gente usa dessas ferramentas nas duas vertentes, seja na corrupção, seja na discriminação. Muito bom, eu gostei muito, né? Você sabe que quando eu escutei o nome Inclusion Compliance, eu me liguei, né? Eu me interessei muito na hora pelo tema e tenho falado disso, é um tema que eu falo direto aqui para as empresas que eu tenho contato. Bom, você sabe que 1 hora é pouco, né? A gente já está chegando no final e não conversamos sobre metade das coisas que eu gostaria. Bom, Eliane, já no sentido de fazer considerações finais, na última participação aí, eu queria que você falasse o que você espera, quais são suas perspectivas com relação a esta crise. Se essa crise você acha que ela vai ter algum tipo de ameaça, algum tipo de ataque à lei de cotas, ataque a direitos adquiridos aí, duramente ao longo das últimas décadas das pessoas com deficiência, se você sente isso a partir da Talento, o que você já está sentindo, se vai ter alguma ameaça no ar aí. O que você acha? Olha, o risco a gente sempre tem, né, Cid? Mesmo antes da crise, da pandemia, a gente teve aí uma iminência de quase, né, de acabarem com a lei de cotas, e a gente teve que se mobilizar rapidamente para lutar por isso e defender tudo que a gente vem conquistando com tanta dificuldade, e até em respeito aos nossos ativistas que abriram espaço para a gente. Então, o risco sempre vai existir, porque existe o que o César mencionou, né, as pessoas que tentam proteger os seus feudos com pouca informação, sem entender o todo, e acabam prejudicando outras causas, enfim. O que eu vi dessa pandemia é que alguns espaços se abriram, que a gente não esperava, algo que eu trabalhei muito fortemente na IBM, que é a consolidação do trabalho remoto para as pessoas com deficiência, e que era algo sempre mal visto, sempre não aceito, né, pelo mercado, e a gente conseguiu colocar muita gente trabalhando em casa com deficiências severas, e pessoas que são muito bem acompanhadas pela sua liderança, que já foram promovidas em casa, fazendo home office. Então, assim, comprovando de que o trabalho, quando é bem feito e quando ele tem o comprometimento da liderança para a gestão de pessoas, ele é viável, né? Então, eu acho que esse aspecto eu vi como muito positivo. Isso acelerou, tanto é
que a gente tem várias empresas do mercado trabalhando com a questão de colocar os seus call centers em casa, né? E há pouco tempo atrás isso não se podia mencionar. De repente, agora todo mundo colocando os call centers em casa e abrindo várias oportunidades para pessoas com deficiência, inclusive começarem suas carreiras. Então, isso é o lado que eu vejo bom. O lado ruim é que, como foi muito rápido, as lideranças não foram bem preparadas. Para o quê? Para fazer uma boa gestão e um acolhimento adequado das pessoas que estão em casa, né? Ver o ambiente que ela realmente tem, ergonomicamente, para ver se tudo está funcionando bem e para mantê-la incluída na empresa. Não é para colocar em casa para ela ser esquecida, é para colocar em casa para facilitar a questão da mobilidade e permitir que ela tenha até mais tempo de se desenvolver e de produzir melhor, porque não vai perder tempo de trajeto e às vezes até se machucar por ter que se deslocar muito para ir para a empresa. Enfim, a gente ainda tem um trabalho muito, muito importante de cultura organizacional para fazer com relação a esse aspecto. E é o grande trabalho que a gente vem fazendo junto com os CEOs da Reis, para garantir que isso não aconteça, né? Que nem a gente tenha, na hora da decisão, o corte das vagas de pessoas com deficiência, porque são as pessoas que produzem menos, que têm ainda muito esse preconceito, são pessoas que contribuem menos, então se eu tiver que cortar na minha empresa, são as primeiras que eu vou tirar, e que também eu consiga fazer com que essas pessoas continuem tendo o seu desenvolvimento, né, como todas as outras pessoas, e não sejam segmentadas dentro de um ambiente adverso como a gente está vivendo, e que as empresas continuem contratando, né? Quando tiver vaga para contratar, não vai contratar só aquelas pessoas que estão mais fáceis de ser contratadas, vamos buscar as pessoas com deficiência como vínhamos fazendo até então. Então, hoje a gente tem que ter um olhar mais focado, mais criterioso, para não permitir retrocesso, né? As empresas que estão já com uma cultura inclusiva estão trabalhando dessa maneira, estão nos apoiando nessa mensagem, tanto pela Reis quanto pela Talento, né? A gente vê esse processo acontecendo. Mas é claro que, a longo prazo, nós temos ainda esse ano inteiro que vai ser desafiador, a gente sabe que a gente vai sofrer muitos impactos. Então, a gente tem que ter posturas muito firmes, né, de convencimento, inclusive, e de fatos, levar fatos para as empresas, para que elas possam entender que ela não vai ter benefício nenhum de retroceder agora, né? Ao contrário, lá na frente ela vai ter que voltar a fazer tudo. Então, vamos tentar manter e crescer sustentavelmente aquilo que a gente já conquistou, né? Por isso que o compliance nos ajuda também. Muito bom a gente ter essa visão, porque o compliance ajuda nessa discussão. Com certeza. César, nesse momento de crise, como a gente se defende de potenciais ameaças aí ao direito, a direitos adquiridos tão duramente? É um momento difícil para todos, não é? De maneira geral, e por serem grupos vulneráveis, o nome é usado exatamente por essas questões que acontecem nesses momentos de crise, em que o instinto precisa falar mais alto do que as necessidades. E aí é que vem a cultura. Empresas ou países mais maduros conseguem enxergar essas vulnerabilidades e dar as proteções necessárias. Essa tem que ser a nossa luta, nós temos que manter isso. Agora, eu acredito que as empresas que investem em sustentabilidade estão fazendo investimentos de longo prazo. Nós temos investimentos no segmento ESG, que envolvem sustentabilidade, e o que os fundos de investimento querem é retornos para daqui 100 anos. São fundos de pensão que estão investindo em empresas que buscam essa sustentabilidade. Então, momentos de crise pontuais como esse, que sempre existiram e continuarão existindo, não podem comprometer totalmente
esse investimento em sustentabilidade, em diversidade e inclusão, quando ela é genuína estratégia de negócio e não estratégia de marketing. Muito bem. Olha, encerrando aqui, queria agradecer a todos que estiveram com a gente, em especial, obviamente, a Eliane Ranieri e ao César Romão, e muita gente aqui nos assistindo. Gostaria de citar alguns nomes, não vou poder todos, mas a Aline Moraes, que é um prazer tê-la aqui, a Aline tem um trabalho histórico aí, interessantíssimo, Vanessa Toscano, Nadine, que trabalha com a gente, Kátia Pinheiro, tantos outros. Queria lembrar vocês que estão aí no Facebook assistindo, aproveitem, entrem na página da Secretaria e sigam a Secretaria. Nós estamos numa campanha aqui para ir de 25 mil seguidores até 30 mil, vamos ver se a gente consegue. O que eu digo que isso aqui é muito pouco ainda no cenário, né, com a quantidade de pessoas com deficiência que tem no estado de São Paulo. Mas, olha, adorei essa conversa com vocês. Quem está nos assistindo também gostou muito, achou muito relevante as temáticas. Pena que a gente tem pouco tempo, né? Uma hora acaba passando muito rápido, né? Mas fica aí a necessidade que a gente tem agora, eu acho que de reforçar os nossos laços de amizade, nossas conexões de rede. Essas questões ficam ainda mais importantes nesse momento de crise. Então, falar com vocês agora, para mim, é um grande prazer e renova para mim, né, não só a minha vontade de continuar atuando nesses temas, né, mas continuar atuando em parceria com vocês. Obrigado. A gente que te agradece, Cid. Prazer, César. Obrigada, Igor. Obrigado a todos. Obrigado, Igor. Obrigado a vocês. Até amanhã, meio-dia, a gente vai ter a Érica Castro, que é... Érica Leite, perdão, que é técnica de um time de futebol de amputados, fisioterapeuta, professora de educação física, uma figura, e Valdecir Galvão, que é o CEO da CD. Certo? Obrigado. Até amanhã, todo mundo. Até amanhã.